Sejam bem-vindos ao canal Videogames História e Cultura. Cada jogo aqui listado remodelou o estilo e abriu caminho para produções que se basearam em suas características. Não se trata exatamente dos jogos mais populares nem necessariamente dos melhores, embora em grande parte popularidade e sucesso sejam indissociáveis. Conheça com maiores detalhes os jogos que definiram e redefiniram o gênero FPS, parte 1. Antes de começar a assistir, pause o vídeo, pegue sua bebida preferida, inscreva-se no canal e deixe o seu like, que aí vem Videogames, História e Cultura. O FPS, ou First Person Shooter, tiro em primeira pessoa, é aquele popular gênero em que o jogador assiste ao game através dos olhos do personagem controlado. Esta perspectiva transmitida a partir do eu, ou primeira pessoa, é conhecida como câmera subjetiva, e por se tratar de um shooter, apresenta sempre uma arma empunhada pelo personagem. O primeiro jogo deste gênero não ficou no esquecimento e com certeza foi experimentado pelos jogadores do início da década de 1980. Trata-se de Battlezone, da Atari, que foi lançado em 1980 para os arcades e mais tarde para o Atari 2600, Apple II, Commodore 64, entre outros. Battlezone, ao mesmo tempo em que se tratava de um FPS, era também um simulador. Nele, o jogador pilotava um tanque através da visão de um periscópio e tinha que destruir outros tanques através da rara tecnologia pseudo 3D da época. Nos fliperamas, Battlezone foi um enorme sucesso. O jogo não era transmitido por uma tela comum, mas através de um encaixe onde o jogador deveria colocar os olhos, de forma a simular um periscópio. Através do manuseio das duas esteiras do tanque, o jogador também contava com um radar, onde poderia identificar os inimigos. A fim de mostrar o que o jogador estava visualizando no periscópio, o arcade recebeu uma versão em que havia um monitor em anexo para que os espectadores pudessem assistir ao jogo. O periscópio, porém, veio a ser retirado de versões posteriores do console por questões de higiene. Era muito fácil contrair conjuntivite naquela peça em que todo mundo literalmente colocava os olhos para jogar. Higiênico ou não, Battlezone predominou o gênero por mais de uma década, tendo sido até mesmo utilizado como treinamento para operadores de tanque de exércitos, como o norte-americano e o brasileiro, aqui, no caso, os alemães Leopard. Por sua vez, é unânime o reconhecimento que o estilo FPS realmente se deflagrou em 1992, quando a id Software lançou para o MS-DOS Wolfenstein 3D. Ao contrário do que muitos pensam, Wolfenstein 3D não foi o primeiro jogo da franquia. O título original, chamado Castle Wolfenstein, havia sido lançado em 1981 para o Apple II, tendo sido mais tarde portado para o Atari, o DOS e o Commodore 64. Por sua vez, Castle Wolfenstein, da Muse Software, era bastante diferente do título de 1992. Ao invés de se tratar de um FPS, o jogo se enquadrava melhor no gênero stealth. Nele, o jogador deveria escapar do famigerado castelo enquanto eliminava os guardas nazistas, uma premissa bem parecida com o que viria a ser o jogo da década de 90. Em 1984, a sequência Beyond Castle Wolfenstein implicava em uma missão em que se deveria plantar uma bomba no bunker onde Hitler faria uma reunião, algo que lembra a Operação Valkyria de 20 de julho de 1944, quando o coronel alemão dissidente Klaus von Stauffenberg atentou à vida do ditador através do uso de uma bomba. De qualquer forma, é importante lembrar que os dois títulos da década de 80, embora fossem progenitores do gênero stealth, ainda não implicavam na definição deste gênero, o qual será melhor apresentado em outro vídeo, mas que todo mundo já sabe que tem uma perninha do Kojima no assunto. Mas por hora vamos nos ater ao Wolfenstein 3D. Inicialmente lançado para MS-DOS e mais tarde portado para diversas plataformas, como o Super Nintendo e o Atari Jaguar. Em um mundo dominado por jogos de plataforma em 2D, imaginem o impacto que este FPS causou na época. Afinal, não seria justo compará-lo com jogos que vieram depois, não é? Wolfenstein 3D usava da tecnologia 2.5D, ou pseudo 3D, para dar a ilusão de que os cenários percorridos eram, na verdade, tridimensionais. Embora o visual não fosse exatamente colorido, as formas geométricas criadas representavam com grande sucesso sensações de profundidade, luz e sombra.
deixando que o plano criado pelo falso 3D nem mesmo fosse perceptível. Alguns objetos aleatórios encontrados no cenário faziam alusão a um castelo, embora ainda fosse necessária grande parte da imaginação para que o jogador se imaginasse dentro de um. Afinal, era difícil criar tantas características que remetessem a um castelo, entre aspas, de verdade, pois estamos falando de uma época em que um jogo, em termos de memória, ainda estava em ascensão. Até mesmo a divisão de cômodos do castelo era bastante interessante, já que se tinha a impressão que o teto não era preso às paredes. Ou seja, era necessário que acreditássemos que se tratava de um castelo, com seus labirintos compostos por masmorras, salões e corredores. Os inimigos, como todo mundo sabe, eram soldados nazistas. As bandeiras com suásticas penduradas aqui e ali faziam-te lembrar com quem estava lidando, e o desafio não consistia apenas em eliminá-los para passar de fase, mas encontrar chaves para abrir portões e, claro, munição e armamentos para facilitar o caminho. Afinal, a cada vez que seu personagem, o agente B.J. Blazkowicz, morria, você perdia tudo o que havia coletado, e só recomeçava com uma faca e uma pistola munida de 8 balas. Lembrando que perder todas as vidas implicava na necessidade de recomeçar os longos capítulos do jogo. Não podemos considerar Wolfenstein 3D um jogo de guerra, até porque o seu contexto não está inserido na guerra mesmo se tratando de inimigos nazistas. Na verdade, ele remete muito mais à ficção científica, já que apresenta armas anacrônicas e fictícias. Bem, não podemos nos esquecer que o último chefão do jogo era o próprio Adolf Hitler vestido em uma armadura robótica, que usava simultaneamente 4 miniguns para estraçalhar o agente Blazkowicz. Mas de qualquer forma, o que não foi dito ainda é: por que Wolfenstein 3D definiu o gênero FPS? Não se trata apenas do número de vendas. Estima-se que tenha vendido cerca de 200 mil unidades em um ano a partir de seu lançamento, contando com a expansão ou capítulo adicional Spear of Destiny. A definição do gênero vai muito além disso, a começar pelos seus atributos na jogabilidade. Os comandos no teclado eram simples: avançar, recuar, ir para a esquerda e para a direita. Isso significava uma revolução nos jogos de ação, que eram baseados no estilo avance e atire. Wolfenstein 3D mudou esta perspectiva porque se baseava em atire e se esconda, ou seja, não se tratava de um jogo em que o personagem controlado deveria unicamente desviar dos projéteis inimigos, ao mesmo tempo em que distribuía incontáveis rajadas de fogo. Pelo contrário, ele deveria fazer bom uso do cenário e recuar quando o inimigo vinha em grande número ou com armas mais poderosas. Em outras palavras, a tática era mais importante que a assimilação cognitiva, até porque agora os inimigos eram mais inteligentes e também mais imprevisíveis. Esta característica se tornou inovadora em Wolfenstein 3D justamente porque o jogo usou o então pouco explorado gênero FPS. Ou seja, ao mesmo tempo em que o FPS inovava o gênero de ação, o estilo de ação recriava o gênero FPS. E nada melhor que apresentar um gênero colocando como inimigos os nazistas, porque não requer muita explicação. São nazistas e devem ser eliminados. Mesmo que o protagonista seja o clichê norte-americano branco musculoso com uma faixa na cabeça. Mas a perspectiva sociopolítica do jogo poderá ficar para outro momento. É hora de darmos atenção ao jogo que firmou o sucesso do FPS, que foi Wolfenstein 3D. Estamos falando de Doom, também da id Software, lançado em 1993, originalmente para MS-DOS. Em pouco mais de um ano, o salto na qualidade visual de Wolfenstein a Doom foi bastante perceptível. Agora o FPS da id Software apresentava cenários multicoloridos, inimigos com características próprias, animações diversas e desafios variados. Os cenários representavam perspectivas mais fiéis do mundo físico, podendo-se diferir a mudança de ambientes devido à variada paleta de cores, noções de profundidade e, dessa vez, a introdução de níveis verticais. Ou seja, o personagem controlado e os inimigos podiam descer e subir em vários planos. A jogabilidade não mudou muito, mas cada estágio do jogo era bastante explorável e o jogador podia se perder facilmente em seus labirintos. Controlando um fuzileiro espacial sem nome, que foi deportado para Marte após atirar em um oficial, que obrigou os soldados a atirarem em civis, a missão do jogador é destruir criaturas hostis híbridas de alienígenas e demônios. Como é comum em obras de ficção científica, um experimento dá errado a partir da perda de controle de testes com teletransporte, e este soldado condenado, por ser um dos melhores guerreiros do mundo, cumpre uma espécie de pena ao ser convocado para esta missão. A trilha sonora, que combinava diversos estilos de metal, embora parecesse feito por um tecladinho amador, dava à atmosfera do jogo uma dose de frenesi e adrenalina. Além dos gráficos bonitos, jogabilidade cativante e litros de sangue que voavam dos monstros despedaçados pelo bruto arsenal do protagonista, Doom consolidou o seu sucesso por apresentar um modo multiplayer local, e mais tarde, online.
podia-se jogar em modo cooperativo ou deathmatch entre até 4 jogadores. Se Wolfenstein 3D definiu o gênero FPS por diversos anos, o que Doom fez foi melhorá-lo. A maioria dos FPS que existem hoje devem a Doom por sua premissa em uma época em que jogos de ação ainda se esforçavam para fazer o melhor. E nenhum exemplo seria melhor que este, já que se estima que vendeu entre 2 e 3 milhões de cópias até o ano de 1999. Características dos FPS de hoje, como a tática atirar se esconder, a variedade de armas, a exploração dos cenários, os contextos e histórias, os puzzles, os itens de munição, vida, entre outros, a conexão entre níveis de ambiente, a liberdade de caminhos tomada pelo jogador. Tudo isso foi rebuscado e apresentado em Doom, entre tantas outras características. No decorrer de quase toda a década de 90, os FPS que eram lançados utilizavam muito da mesma fórmula bem-sucedida de Doom, embora cada um destes inovasse em aspectos bem específicos. Quake e Doom 2, que aliás são da mesma produtora, e Duke Nukem 3D são exemplos da reutilização desta fórmula, que consistia em utilizar poderosas armas para destruir uma gama de espécies de demônios ou monstros, cada um com suas próprias características, em um ritmo mais ou menos frenético e envolto de cenários sinuosos, sem se ater tanto ao enredo, mas mais à ação do gameplay. Não significa que o enredo fosse deixado de lado, mas as produtoras preferiam ocupar a memória destes jogos com mais visuais, efeitos e desafios práticos do que uma história rebuscada por si. Até porque este era um dos diferenciais do gênero FPS, que se voltava mais à adrenalina que o drama. E é claro, destruir monstros, assim como nazistas, não requeriam tanta desculpa. Polêmico. Mas as coisas mudaram assustadoramente em 1998. A então pequena e recém-criada Valve lançava o seu próprio FPS, Half-Life. Half-Life mudou a história dos FPS para sempre. Não se tratava mais de um jogo frenético de ação, cujo protagonista era um soldado musculoso empunhando armas devastadoras. Pelo contrário, tratava-se de um cientista, pós-doutor em física teórica, magrelo e com óculos de grau, em mais um dia de trabalho em um superlaboratório do governo estadunidense. Detalhe que nisso tudo ele tem apenas 27 anos, Sabia não? o que faz com que a gente se sinta uma... É claro que, por se tratar de uma ficção científica, um experimento dá errado e criaturas de outras dimensões vão parar em nosso mundo. Bem, quem jogou sabe que é mais complexo que isso, portanto é melhor deixarmos o seu contexto para um vídeo exclusivo. O cientista Gordon Freeman, ao contrário de um soldado, enxerga o cenário de maneira lógica. Portanto, explosões para abrir caminhos só ocorrem quando faltam opções mais calculadas. O ritmo do jogo é lento e as armas são obtidas gradualmente, assim como a apresentação dos inimigos e personagens secundários. Além de não possuir separação de fases, mas de capítulos em progressão gradual, o jogo não possui cutscenes, de forma que é necessário que o jogador atente aos eventos que ocorrem ao seu redor. Os inimigos humanos do jogo são os soldados norte-americanos, outra característica incomum, enviados para o laboratório para neutralizar quaisquer testemunhas. A física também inovou muito neste jogo. Pedaços de inimigos voavam para todos os lugares quando atingidos por explosivos, sob influência da gravidade. Da mesma forma, os tiros que os atingem deixam marcas de sangue dependendo do ângulo de disparo das armas. Muitas porções do jogo eram extremamente medonhas quando misturava terror psicológico e uma trilha sonora que o jogador não sabia se era uma música ou algum efeito do ambiente. Combinação perfeita para um jogo de sci-fi em tais proporções. Num raio de apenas 10 anos, foram vendidas cerca de 10 milhões de unidades apenas em mídia física, sem contar com suas expansões, tendo sido até hoje o jogo de PC mais bem criticado da história pelos portais de games mais influentes do mundo. Cê é o bichão mesmo, hein? Como vocês podem perceber, os diversos subgêneros da ficção científica estavam na moda durante a década de 90. Isso tem uma explicação na história da informática. Com o avanço das tecnologias em 3D, deixando de lado jogos de plataforma em 2D, toda produtora queria demonstrar a capacidade de seus motores gráficos com visuais cada vez mais vivos e realistas. Se anteriormente os jogos possuíam temáticas da ficção científica, é mais por causa da influência do cinema e da televisão do que pelas qualidades visuais. Na década de 90, embora houvesse ainda essa influência, a melhoria dos gráficos só contribuiu para que a estratégia científica fosse explorada mais a fundo.
Jogos de guerra ainda não eram populares porque exploravam cenários mais sombrios e menos fantasiosos. Pode-se dizer até mesmo que foi ao final da década de 90 que jogos de ação e jogos de guerra tomaram rumos diferentes dentro do gênero FPS. Em 1997, desenvolvido pela Rare, o Nintendo 64 lançava 007 GoldenEye, um FPS de ação e espionagem que permitia a livre exploração de cada cenário e a possibilidade de eliminar inimigos em stealth. Como é de se esperar, o jogo protagonizado por James Bond trazia diversas referências ao filme, embora o jogador tivesse a liberdade de passar cada um de seus níveis em seu próprio ritmo e através de seu próprio método. Reza a lenda que o famoso diretor de cinema Steven Spielberg assistia ao filho jogar GoldenEye em seu Nintendo 64 quando teve uma ideia. Por que não criar um jogo do tipo contextualizado na Segunda Guerra Mundial, com situações menos fantasiosas e um fundo histórico verossímil? Imerso na direção do longa-metragem O Resgate do Soldado Ryan, Spielberg levou a ideia adiante. Através de sua própria produtora, a DreamWorks, e a distribuição da Electronic Arts, Spielberg lançou para o PlayStation em 1999 Medal of Honor. Aproveitando o embalo do sucesso que foi O Resgate do Soldado Ryan, que estreava no mesmo ano, a DreamWorks redefiniu o gênero FPS através do subgênero FPS de guerra. E isso não se devia apenas pela temática e pelo relativo sucesso comercial, que sem contar com a sequência vendeu cerca de 1.640.000 unidades para o console da Sony. Embora não se tratasse de um fenômeno de vendas, Medal of Honor definiu os FPS de guerra por anos a fio, porque procurava ser verossímil historicamente mesmo que houvesse uma ou outra incoerência. A produtora procurou retratar com relevante fidelidade o arsenal, os uniformes, os cenários, os veículos, entre muitas outras características que conseguiam imergir o jogador em uma atmosfera de guerra. A trilha sonora que remetia a marchas do exército alemão, misturada ao grande número de bandeiras nazistas espalhadas pelo cenário, davam a sensação de um inimigo cruel e impiedoso que se mostrava com inteligência artificial convincente para a época. Mesmo assim, embora relativamente obscuro, o jogo era muito divertido, até porque os projéteis, quando acertavam os inimigos, faziam com que tivesse reações baseadas na região do corpo em que eram atingidos, além de muitas vezes chutarem as granadas arremessadas para qualquer lado, resultando na morte de seus companheiros. Medal of Honor, sem dúvida alguma, fechou a década de 1990 com chave de ouro. Mas que vontade de continuar falando sobre os jogos que redefiniram o gênero FPS a partir da década de 2000. Você que está assistindo, aprova essa ideia? Se você gostou do que acabou de assistir, não se esqueça de pendurar o seu joinha e se inscrever para continuar recebendo vídeos como esse. Temos também as nossas páginas no Facebook e Instagram, conforme estes endereços na tela. Fique por dentro da Videogames, História e Cultura, que logo teremos mais conteúdos para vocês. Obrigado e até mais ver.